Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Olha os bichinhos lá no pasto. Eu gosto de ver isso. Caindo ao mercado para sair agora e não sair mais de casa hoje. E só porque eu tô precisando de uns parafusos, de umas buchinhas. Então nem passei na minha mãe pra perguntar se ela precisava de uma coisa daqui, porque eu vim nesse foco, sabe, de só fazer isso, a bateria acabando. Só fazer isso e voltar logo correndo pra fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque essa semana, esses dias, né? Como teve 2 feriados, gente, feriado acaba comigo, porque eu gosto de rotina, eu gosto de dias comuns. Aí tudo que foge daquilo que era rotina atrapalha todos os meus planos, porque tudo é milimetricamente planejado. Sendo que sempre tem coisa que fica faltando, né? Aí aquilo que eu não consigo fazer hoje, eu jogo para amanhã. Mas aí imagina o acúmulo que já é diariamente, né? Das coisas que eu nunca consigo fazer tudo realmente. Mas quando ainda por cima vem feriados para me bagunçar tudo. Mas bora. Eu falo que é outra encarnação, sabe? Tipo, coisa de 10 anos atrás, eu saía pra comprar maquiagem na Kiko Milano, na Sephora. Até porque eu trabalhava como maquiadora na época, muitas vezes, né? Então era isso que eu fazia. Saía pra comprar maquiagem, essas coisas assim. E hoje eu compro parafuso, argamassa. Ou parece que é outra encarnação na mesma vida. Vou contar pra vocês que este não era o meu plano de hoje. Não era limpar quintal. Só que assim, tem chovido, né? Aí chove, parece que cresce assim, igual os prédios de Dubai, que você acorda num dia, tá num tamanho, do outro dia tá com 40 andares pra cima. É assim, sabe? Tá muito, olha o chão. Eu não vou capinar tudo, até porque minha enxada tá quebrada. E eu vou ter que dar um jeito nela, mas eu vou, pelo menos, reduzir um pouco do mato. E porque meu plano, como eu disse, meu plano de hoje não era esse. Meu plano de hoje é limpar o quarto das crianças e dar banho nelas. Quando eu falo criancinhas, na verdade, da Marilyn e do Tolstói. E que também não era esse o plano para hoje. Hoje o plano seria estudar. Mas assim, desde quando teve esse eclipse aí em Virgem, eu não tô conseguindo seguir os meus planos. E aí teve os feriados, então atrapalhou tudo mais ainda. Então, eu tô tendo que fazer aquilo que é importante. Então, assim, como o tempo tá mostrando que talvez vá chover, eu tenho que dar uma limpada nesses matos antes de chover. Porque depois também, se tiver muito barro no chão, agora ainda dá pra pisar. É aquela coisa de ter que vir e ter que toda hora entrar em casa com o pé sujo, não dá, né? Então tem que aproveitar agora antes que comece, que volte a chover. Eu vou confessar para vocês que esse até é um trabalho que eu gosto. Eu gosto de ficar mexendo com plantas, cuidando de quintal. Claro, num dia como este, que é um dia nublado. Se for um dia de sol, na verdade eu não gosto de fazer quase nada. Mas um dia nublado, assim, eu adoro estar ali, ó, em contato com as plantas, em contato com a natureza. É uma coisa gostosa de fazer e que me permite, sobretudo, um momento comigo mesma, um momento de introspecção. É bem agradável, é bastante agradável você sentir a natureza, você respirar o ar puro, você tá meio em comunicação também com a terra, com o verde.
O que eu não gosto é desse sentimento de urgência, de eu ir para limpar o quintal com aquela urgência de, gente, eu tenho que acabar isso o mais rápido possível, porque tem que fazer mais isso, mais aquilo e mais aquele outro, e amanhã eu tenho que isso, e mais tarde ainda tem que isso. Ai, meu Deus, eu vou dormir tão tarde hoje, e amanhã tenho que levantar cedo porque eu tenho que sair. Essa urgência, não poder exatamente contemplar aquilo que eu estou fazendo, porque é muita coisa para fazer e eu não vou dar conta de tudo, então não poder aproveitar como eu deveria. Isso sim que eu não gosto, não poder curtir o momento, não poder simplesmente estar ali só eu e as plantas e pelo contrário, em vez de estar com a cabeça vazia de coisas, tá com a cabeça cheia de responsabilidades, de pensamentos, de coisas que tenho que fazer. Agora, essa parte do trabalho é bem delicada, porque essa é uma árvore que tem muitos espinhos. E os espinhos são grandes, são afiados. Cada picadinha é muito dolorosa. Então, eu tenho que ir com muito cuidado, porque qualquer distração, eu fico toda com as mãos totalmente furadas. Cheguei a comentar que essa não foi exatamente uma semana muito produtiva, foi uma semana de muitos imprevistos, coisas que me atropelaram, coisas que, sei lá, eu queria fazer outras coisas, estava tudo muito planejadinho, tudo muito organizadinho, mas várias coisas se fizeram mais urgentes. Sabe quando a vida vem ditando isso é urgente, mas na verdade tudo era urgente. Só que algumas coisas me ditavam, você tem que me fazer primeiro isso. E aí uma coisa ia embolando a outra. Eu não tenho o costume de ser desorganizada. Aliás, eu me sinto mal comigo mesma quando eu falho nos meus planos. Mas, infelizmente, é assim a vida. E não é o fim do mundo também, há problemas muito piores do que estes. Não é nada também que, ai, nossa, e agora? Apenas não correu como eu imaginei, vai ocasionar alguns atrasos em algumas coisas que eu tinha planejado, mas nada também que seja assim tão horrível, mas é apenas aquela coisa, né, que eu tinha outras metas para essa semana. Muitas das coisas que vocês podem me ver fazendo dia após dia aqui no canal são coisas que eu adoraria fazer no mesmo dia. Por exemplo, eu gostaria de ter limpado todo o quintal hoje. Gostaria de ter acabado de colocar o piso da varanda. Gostaria de colocar o piso que eu tenho que colocar lá no quarto das criancinhas de Marilyn e de Tolstói. Gostaria de fazer a segunda prateleira para a sala, né? Eu fiz uma agora recentemente, tenho que fazer uma segunda também. Etc, etc, etc. Tudo são coisas que eu tenho material, que eu já posso estar fazendo, que eu poderia estar fazendo hoje, neste exato momento. A questão é que eu não consigo fazer tudo no mesmo dia. Todas as coisas, a maioria das coisas que vocês forem ver eu fazendo nos próximos 10, 20, talvez 30 dias, são coisas que seriam possíveis, que eu poderia fazer no mesmo dia. Claro, se eu fosse várias, claro, se o meu tempo durasse, né? Sei lá quantas mil horas, porque infelizmente não dá para fazer tudo no mesmo dia, porque não é só isso que a gente faz, né? Não é só cada projetinho novo que a gente tem também que lidar com as responsabilidades, né? De um dia normal, das coisas normais que a gente tem que fazer e, né? Esses pequenos projetinhos é aquele tempinho, né, que a gente arranja hoje, vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo. Mas é claro que se eu pudesse fazer tudo no mesmo dia, eu adoraria fazer tudo no mesmo dia e acabar mais rápido. Mas como eu sou só uma, então
a minha solução é essa, ir fazendo um pouquinho a cada dia dentro do tempo que eu tenho e dentro da minha bateria também, né? Porque há aquele momento que eu estou mais animada ou que eu estou sem dor, mas é claro que aquele momento assim que eu começo a ter dores e tal, vou ficando mais lenta, vai ficando mais difícil de fazer as coisas, né? Mas é isso, eu sei que eu sou exigente demais comigo e que eu tenho, na verdade, é que ser grata por dia após dia conseguir esses pequenos progressos. Gente, eu tava rindo aqui pensando assim, já pensou se a gente falasse tudo aquilo que a gente pensa? Com certeza a gente ia soar ainda mais como arrogante. Quando eu tô fazendo as coisas aqui, tá tranquilo, mas quando eu vou lá embaixo, toda vez que eu vou lá embaixo levar mais um saco de lixo, eu aproveito e cato mais uns matos que ficam no jardim que eu tenho aqui em frente. Aí sempre que eu tô na rua, alguém me fala assim, olha, eu tenho uma ideia pra te dar. Pra você fazer, sei lá, no jardim, ou na minha garagem, ou na minha casa, ou não sei o quê. Aí a pessoa começa a falar. Aí eu começo a pensar assim, gente, mas ideia, para Pandora. Ideia é o que eu mais tenho. E eu tenho todos os tipos de ideias. Só que algumas são praticáveis e outras não. Porque assim, eu tenho as ideias que são baratas, né? Que vou gastar pouco dinheiro. E tem até ideias milionárias, bilionárias daquilo que eu poderia fazer. Tipo assim, gente, ideia eu tenho aos montes. Sabe assim, brota ideia o tempo todo. O que eu não tenho é tempo, é dinheiro. Porque a pessoa fala assim, vou te dar um dinheiro. Não, ideia todo mundo quer dar pra gente, né? Só que ideia eu tenho um monte, gente. Eu tenho muita ideia. Acho que eu não sei exatamente o que eu quero fazer, sabe? Com essa idade, com toda a experiência de vida, né, que a gente tem. A gente vai ser igual aqueles adolescentes que tem que consultar os... O que você acha de fazer isso assim, assim? Né? Não estamos mais nessa fase de ter que consultar, ainda mais quando a pessoa mora sozinha. A pessoa que mora sozinha é a que menos consulta os outros, seja para aquilo que for. São muitos anos, cara, muitos anos se virando sozinha, sabe? Aí a pessoa geralmente dá uma ideia e fala assim, não tinha pensado nisso? Mentira, falsidade da porra. Porque assim, se eu fosse falar a verdade, aí eu ia ser arrogante, né? Ai, que nossa, que arrogante, tá? Na verdade que assim, tudo que a pessoa me falou são várias hipóteses que eu já pensei, que eu já calculei, que eu vi se era viável, se não era viável, entendeu? E é tudo coisa que não dá, sabe? Ai, é fácil ter ideia com o dinheiro dos outros, né? E às vezes não é só o dinheiro, o tempo, cara. O tempo, pra mim, eu falo assim, eu não tenho dinheiro não, mas eu ainda tenho menos tempo do que dinheiro. Porque a quantidade de tempo que eu tenho, né? Talvez até você me fale, ai, você anda então tão atarefada e, consequentemente, tão cansada, tão exausta, porque você não delega tarefas. Você tem que delegar tarefas para outras pessoas fazerem. Você não precisa ter que fazer tudo, ok. Mas deixa eu te contar um negócio, que mesmo se não fosse todas as outras condições, eu moro num lugar onde não é tão fácil assim você contratar serviços. Vou te dar um exemplo. Por esses dias teve o aniversário da minha irmã e aí teve um curto-circuito na casa da minha mãe. Até estavam vários homens lá, eu falei assim, haha, não vou me levantar, vou sentar aqui e vou esperar os homens resolverem. Acabou que sabe o que aconteceu? Os homens não conseguiram resolver. Aí no dia seguinte eu tive que ir lá e tive que eu mesma, né, resolver a situação. Então, se já não é fácil onde eu moro você encontrar eletricista num dia qualquer, porque há poucos e a maioria trabalha em empresas grandes e tal, em prédios, etc., construções grandes, imagina num feriado prolongado como foi este. Então, acaba sendo muita função, muitas coisas que eu tenho que fazer realmente, porque tem que ser, porque alguém tem que fazer. Minha mãe até costuma falar de mim assim para as pessoas, ela consegue se virar assim porque ela mora muito tempo sozinha, então quem mora muito tempo sozinho aprende a se virar.
a fazer de tudo. Não é bem assim. Porque quando eu morava de aluguel, quando você mora de aluguel e acontece algum perrengue, né, o dono do apartamento onde você mora, a imobiliária e tal, é responsável por resolver todas as coisas. Então você não tem que aprender a fazer todas as coisas. Quando eu morava fora do Brasil, eu tinha sempre perto de mim muitas pessoas que resolviam as coisas para mim. Havia aquele machismo meio capacitista, tipo, o quê? Eu, homem, estou aqui, você que vai ter que fazer serviço de homem, não. Quem tem que fazer serviço de homem sou eu. E aí não deixava eu fazer as coisas. Aconteceu que no Brasil, principalmente vendo, né, já não tinha mais meu pai, as pessoas que faziam sempre as coisas eram meu tio, que acabou falecendo também. Acabou se gerando, então, essa necessidade de fazer as coisas, inclusive levando em conta que eu sou a pessoa que não gosta de abusar dos outros. Por exemplo, eu tenho um cliente que é eletricista que chegou, inclusive, a quebrar meu galho uma vez quando teve um curto-circuito aqui em casa. Aí o que eu fiz? Fiquei bem de zóio em tudo que ele estava fazendo para eu aprender ali. Para quê? Para não ter que toda hora que tiver um problema eu ter que chamar a pessoa para vir resolver as coisas para mim, né? Que é chato, ainda mais sendo uma pessoa que já nem trabalha mais com isso e que veio assim, sabe, na boa vontade e tal, mas eu acho horrível você ficar naquela dependência total da pessoa e atrapalhando a vida das pessoas. Mas é isso, gente. Hoje eu vou ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.